Igreja Nova comemora 129 anos de emancipação política neste dia 16 de maio. E nós, do Rede TV, estamos montando uma matéria super bacana para mostrar para vocês tudo do início até agora. Então, continue ligadinhos aqui no Rede TV. Esse rapaz é Ítalo. Ele criou uma página no Instagram para mostrar todas as curiosidades do município desde a criação. E em tão pouco tempo, a página já passou de mais de 1.500 seguidores. Logo no início, eu tive essa honra de pegar esse presente aqui do nosso parceiro Edinaldo. Aí ele me presenteou com esse livro aqui, falando sobre tudo sobre Igreja Nova, falando sobre tudo sobre a igreja, como se deu início à Igreja Nova, tudo. Aí, através disso aí, eu peguei e tive essa possibilidade de fazer essa página, falando sobre Igreja Nova, falando sobre tudo. E são muitas coisas para contar, bastante mesmo. Mas como foi que você disse bem assim, eu vou criar essa página, como é que eu vou conseguir essas fotos, que tem várias fotos de antigamente, de como era o povoado, desde o primeiro nome de Igreja Nova. Como foi que surgiu essa ideia para você criar essa página no Instagram? Bom, é o seguinte, eu à procura de algumas fotos, eu fui até a biblioteca, aí procurei lá e não tinha nada a respeito, não tinha nenhuma foto, nenhuma. Aí um amigo Cajarana colocou no grupo Igreja Nova Oficial, no grupo do WhatsApp. Aí eu peguei algumas fotos daquela, foi juntando, pedi várias pessoas para que a gente contasse a história da Igreja Nova, muitas fotos mesmo. Aí começaram a mandar essas fotos e foi bastante grandioso para a gente. Uma das pessoas que nos abraçou bastante foi o senhor Gildo, que tem um acervo muito histórico na casa dele, que inclusive ele era fotógrafo no tempo. Bom, a maioria das fotos que eu tenho lá veio do Matheus Gomes. Ele é um grande historiador de Igreja Nova, uma grande pessoa. Ele, o Leandro Ignácio, foram pessoas que me ajudou muito trazendo essas fotos. E tem muita coisa ainda para contar sobre Igreja Nova, muita coisa mesmo, bastante. E com o tempo vai vir muitas surpresas por ainda. Bom, na realidade, a coisa mais legal que aconteceu foi na semana agora, que a gente teve mais de 7.000 acessos à página. Inclusive eu tinha tirado o print a respeito. E a coisa mais legal do mundo é poder fazer parte da história da Igreja Nova, contar um pouco sobre coisas que quase ninguém sabe ainda. Inclusive, essa praça que nós estamos hoje, eu escolhi porque foi o nome da pessoa que mais correu atrás para o município se gerar uma cidade, que é Sérgio Costa. Ele foi um dos habitantes de Igreja Nova que correu atrás. E é muito gratificante eu estar com essa página hoje e mostrar um pouco do trabalho e sobre Igreja Nova. Esse total de acessos agora nessa semana se deu pela quantidade de pesquisas das escolas para ter acesso à história de Igreja Nova. Aqui na Secretaria de Educação tem a página da CEMED no Instagram e tiveram muitas postagens referentes também, que foram as notícias encontradas no portal do Igreja Nova Oficial no Instagram, não é isso? Isso, corretamente. Inclusive, eu acredito que mais de 70% dos trabalhos que foram realizados na Secretaria de Educação foi completamente, quase todos, tirados da nossa página lá. E tem muita coisa mesmo para fazer pesquisa. Inclusive, a gente não vai parar por aqui, não. Tem muita coisa para se contar ainda. Ítalo fala também do responsável por colocar o nome Triunfo na cidade. Quem nos colocou o nome de Triunfo foi o irmão de Marechal Deodoro da Fonseca, uma pessoa muito histórica em Alagoas. E segundo os relatos que estão falando lá nas nossas pesquisas, fala que o nome Triunfo se deu da triunfante proclamação da República do Brasil. E como foi a história desde o início? Qual foi o primeiro nome de Igreja Nova do município e até hoje Igreja Nova? Bom, é o seguinte, Samuca, a nossa primeira nomeação aqui foi Ponta das Pedras, por conta de as pedras que viviam antigamente, que tem antigamente na várzea, que inclusive essas pedras foram colocadas para fazer o alicerce da nossa matriz. Mas aí é o seguinte, o que o povo não sabe é que o nome Ponta das Pedras não era o nome do povoado, e sim o nome do lugarejo.
que na realidade era o porto de Igreja Nova, se chama Ponta das Pedras. Aí o pessoal, devagarzinho, começaram a vir suas casas para cá, muitos, na realidade, praticamente todos daqui eram famílias, entendeu? E o nome oitizeiro surgiu da seguinte maneira, que aqui em Igreja Nova tinha muito pé de oitizeiro. O povo ficava pensando assim, qual nome a gente colocar aqui? Qual nome, o que falar sobre aqui? Aí colocaram o oitizeiro. Depois de oitizeiro, começaram a fazer essa construção dessa capela, que inclusive nosso padroeiro até hoje é São João Batista. Mas o que é mais legal de se falar sobre isso é que a capela foi criada por um irmão, que eram 2 irmãos antigamente, e esses irmãos brigaram e ele só construiu essa capela de São João Batista para não ver a cara do outro irmão. Na realidade foi uma intriga que aconteceu sobre o juiz. Depois de oitizeiro veio o nome Igreja Nova. Por que Igreja Nova? Por conta dessa capela que tinham feito. Mas aí muitas pessoas não sabem a respeito do nome Triunfo. Mas o Triunfo só foi colocado mesmo pelo excelentíssimo governador da época, que seria o irmão de Marechal Deodoro da Fonseca. A nossa cidade era linda, maravilhosa antigamente, como hoje ainda é. Mas antigamente nós tínhamos muitos casarões antigos, muitas coisas, muitos detalhes. E inclusive essas casas foram retiradas com o tempo. E hoje, infelizmente, ainda estão retirando nossa história. Isso aí é uma perca muito grande para o nosso município. Nosso município tem mais de 200 anos, desde de Ponta das Pedras. Uma das mais conservadas residências históricas colonial é da Dona Nazaré Raposo. Aí, Samuel, o único casarão que tem 100% conservado hoje é a casa da senhora Nazaré, França Raposo. E que ela disse que é um amor para ela, um amor da vida dela, desde o tempo de Dalmo Raposo, que comprou aquela casa. Falar um pouco sobre a nossa igreja também, foi uma perca muito grande. Antigamente nossa igreja parecia as igrejas de Penedo, era muito detalhe, muita coisa mesmo, mas foram retirados através dos frades que por aqui passaram. Onde inclusive um dos maiores padres que fez uma das maiores reformas na nossa igreja foi Frei Augusto Alemão. Ele fez uma grande reforma na nossa igreja, tirou o púlpito, reformou o altar, ele tirou o nosso piso em mosaico, que antigamente era totalmente a igreja, e ele botou esse piso aí que não tem nada a ver com a nossa igreja. Mas através dos tempos foram muitas coisas que a gente foram perdidas. Inclusive o primeiro forro da nossa igreja era um forro feito de taboca. O segundo forro foi aquele que caiu em 2007, que era feito de arroz prensado. E hoje em dia está esse aí. Mas antigamente a gente pensava muito em rever novamente as pinturas da igreja. Que inclusive lá em cima existia um desenho contendo a imagem de São João Batista batizando Jesus. Infelizmente hoje a gente não consegue ver mais. Inclusive em breve vamos estar falando sobre o povoado de Ipiranga. Eu já estou aqui com o livro deles lá, que é muita história, muita coisa legal para se contar. E vem muita coisa legal aí. Para vocês que não acompanham ainda, o endereço é @Igreja Nova Oficial, tudo junto. Matheus é estudante de História e conversou com nossa equipe sobre os casarões existentes na cidade. Eu costumo dizer que as casas coloniais elas são histórias vivas para os municípios que as possuem, porque ela conta a história da cidade. Em virtude de quando a gente chega e observa uma casa colonial, é impossível não imaginar-se naquele tempo, onde as construções eram todas detalhadas, com um grande número de janelas, um piso encantador e basicamente refletem a história do nosso passado, do nosso Brasil. Hoje aqui em Igreja Nova a gente tem a casa da Dona Nazaré, a casa da Dona Nieta, a casa da Dona Maurides, além da própria igreja que revela os detalhes e faz-nos voltar no tempo. Uma das referências que ele fez é a residência da Dona Arlene, que além da estrutura, os móveis são totalmente da época. E ali na casa da senhora Arlene a gente pode ver o brasão do Império, se eu não me engano é de 1930 e alguma coisa a casa.
E naquela época já tinha alguns anos de república e aquelas pessoas que ali residiam colocaram o brasão do extinto Império do Brasil em forma de homenagear o antigo imperador Pedro II. Nós conversamos com Dona Arlene, que contou um pouco da história da residência, dos móveis e da estrutura. Quando o papai comprou essa casa, já comprou ela assim, né? Só foi feita alguma modificação nas janelas, porque as janelas eram de madeiras. As janelas tinham 4 janelas. Aí só foi assim, na parte da frente que foi feita essa modificação só. E a senhora quer manter sempre essa estatura do prédio, antigamente histórico, ou alguém já chegou para dizer assim, modifique? Não, até hoje não. Até que nós, né, pretendemos continuar com ela assim, não mudar a estrutura. Não sei futuramente, né, se for vendido, porque quem comprar ou os herdeiros, um dos herdeiros ou alguém que venha a modificar, mas a gente não pretende não modificar o estilo dela, porque é muito bonito, é antigo, né? E sem contar, né, que além do prédio, a senhora tem vários móveis que ainda são daquele, como a gente fala, do tipo antigamente, histórico, né? E realmente, esse sofá foi feito, sempre a gente manda reformar. Sim, as almofadas, né? O móvel não, que continua do mesmo jeito. Eu mesmo gosto, eu acho muito bonito. E para finalizar nossa matéria, não poderíamos deixar de mostrar o principal ponto turístico e cartão postal da cidade, a matriz centenária de São João Batista. O templo tem mais de 110 anos e é um verdadeiro encanto histórico-cultural da cidade e de Alagoas.